Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Amém. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Pode se assentar, adorando, glorificando, bendizendo a Deus, porque Ele é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Essa palavra ela me chamou a atenção. Haja vista que o Senhor aqui nos conta uma parábola. E uma parábola, ela vem a ser uma pequena narrativa, uma pequena história que usa de figura de linguagens para nos transmitir uma lição moral. Então Jesus, o intuito dele era transmitir através desta narrativa uma lição moral. Porque ali no ambiente, no momento em que Jesus estava, uma situação chamou a atenção dele. E Jesus, como sendo Deus como era, não podia passar aquela oportunidade sem ensinar aqueles que o rodeavam. Qual é a situação que o Senhor Jesus ele presencia ou vivencia naquele momento? Primeira situação, uma situação de soberba, porque diz a palavra que ele estava direcionando aquela parábola para uns que confiavam em si mesmos. Então aqui o Senhor estava ensinando que a soberba, ela não deve fazer parte da nossa vida. A soberba, ela não é algo que tem que estar na vida do cristão. Nós temos que estar totalmente libertos e não ter esta conduta em nossa vida cristã. Jesus, ele vem pregando a dependência de Deus, mas ali tinham os homens que confiavam em si mesmo. E o profeta Jeremias, ele nos ensina que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força, e assim se aparta do Senhor. Quando o profeta diz que maldito é o homem que confia no homem, ele está dizendo que maldito é o homem que confia em si próprio, porque Provérbios vai dizer que enganoso é o coração do homem. Então nós não temos que nos fiar em nosso próprio coração, mas precisamos ter dependência de Deus. Precisamos que o Senhor direcione as nossas vidas, e não temos que achar o nosso próprio caminho, mas precisamos tirar a soberba e deixar o Senhor direcionar as nossas vidas. A segunda situação que Jesus encontra ali é a situação de orgulho, porque alguns homens, eles consideravam a si próprios como justos. Havia sido contado anteriormente uma parábola, a parábola do juiz iníquo, e naquela parábola é falada que aquele juiz, ele era rude, ele era ruim, ele era maligno e não temia homem algum. E aquela parábola também era um ensinamento para aqueles a que ali estavam ouvindo, mas eles olhavam para si e diziam: não, eu sou justo, não, eu não sou como aquele juiz
daqueles homens o orgulho. E o profeta Isaías também vai nos ensinar que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Quando o profeta diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, ele está dizendo a respeito de um pano, um tecido que é envolvido no leproso, na enfermidade, na doença, na ferida de um leproso. Quando aquele tecido é retirado do leproso, ele é um trapo de imundícia. Ele não serve para ser utilizado para mais nada, porque ele está contaminado com a ferida daquela lepra. E o profeta Isaías, ele compara a nossa justiça como trapos de imundícia. Mas o orgulho daqueles homens que rodeiam a Jesus, eles estão batendo no seu peito dizendo: eu sou justo, eu sou bom, eu sou caridoso, eu sou o melhor que está aqui. E Jesus traz esta parábola para ensinar o coração daqueles homens. A terceira situação que Jesus presencia é a arrogância, porque ali eles desprezavam aos outros. E é bom lembrarmos que Jesus, ele não está entre os ímpios. Jesus está entre aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Jesus está entre aqueles que o acompanham, aqueles que o seguem, aqueles que vão até o templo orar, aqueles que têm o costume de ouvir a palavra de Deus. Mas ali Jesus também encontra pessoas arrogantes que desprezavam aos outros. E então Jesus ele nos traz esta parábola também para estes, porque em Provérbios está dizendo que quem despreza o próximo comete pecado. Mas bem-aventurado é quem trata com bondade os necessitados. O pastor tem um salmo, ele cita muito, dizendo que aquele que acode ao necessitado, o Senhor o visitará no leito de enfermidade. Ele afofará a sua cama e estará presente contigo. Mas aqueles que desprezam aos outros, a estes também será desprezado pelo Senhor, mas não antes de ser advertido pela palavra. E esta palavra, esta parábola, ela veio para advertir a estes homens que estavam nessa situação de soberba, de orgulho e de arrogância. No cerne desta parábola, nós vemos dois homens subindo ao templo para orar. Esses dois homens, eles foram ao templo com um propósito, o propósito de orar. E isso nos chama a atenção. Quando nós nos dispomos a vir à casa do Senhor, qual é o propósito que está em nossos corações? Por que é que você veio aqui nesta noite? O que é que te move a sair da tua casa num dia de chuva, num dia de frio ou num dia de calor extremo, para você vir à casa do Senhor? Qual é o propósito que te traz até aqui? E quando nós nos acostumamos com o culto, quando o culto para nós é rotineiro, quando o culto para nós é uma reunião social, quando o culto para nós é uma obrigatoriedade, quando o culto para nós é um ritual, nós deixamos ou perdemos
eles tinham um propósito. Eles foram ao templo orar. E Isaías ainda vai nos dizer que sobre aquele que tem propósito. Isaías diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então nunca mais entre na casa do Senhor sem ter um propósito. Diga: Senhor, hoje eu vim agradecer. Eu vim agradecer por estar vivo. Eu vim agradecer pela tua benignidade. Eu vim agradecer pelo teu amor. Senhor, hoje eu vim orar. Eu vim interceder pelas almas sedentas. Senhor, hoje eu vim entregar a minha oferta de sacrifício no teu altar. Senhor, hoje eu vim prestar um culto de louvor, de gratidão a ti. Tenha sempre no teu coração um firme propósito, porque Isaías diz que a estes o Senhor guarda. O Senhor guarda quem tem propósito. O Senhor, Ele guarda aquele que tem a intenção, o propósito, a vontade, a motivação de estar diante dele, fazendo algo para Ele. Porque você vem à casa do Senhor como um servo que tem algo para servir ao Pai, algo para entregar ao Pai. O que aqueles homens pretendiam entregar no templo era a sua oração. E então o fariseu, ele se chega no templo, ele adentra o templo e ele vai entregar o seu propósito diante do Senhor. O fariseu, ele era o crente da época, ele era o santo da época, ele era o cristão da época, ele era aquela pessoa que todo mundo olhava e o tinha em alta estima, porque ele era aquele que ou pregava a palavra, que estudava a palavra, que ia ao templo, que fazia as suas orações. Ele era um homem estimado diante da sociedade. Então o fariseu, ele se achega ao templo para entregar a sua oração, mas ao invés de orar, ele apresenta a Deus as suas virtudes. Eita Deus! Ao invés de agradecer a Deus pela vida, ele se gaba. Ele se vangloria das suas condições. Ele diz para Deus: olha, Senhor, eu te dou graças porque eu estou aqui, mas eu não sou como esses demais homens. Ele diz para o Senhor: olha, Senhor, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e eu também não sou como este publicano. Olha, Senhor, eu jejuo, 2 vezes na semana. Toda semana eu jejuo. E eu ainda te entrego o dízimo de tudo quanto eu ganho. Ele não orou. O propósito dele é orar, mas ele não orou. Ele apenas se vangloriou, se gabou, apresentou suas virtudes. Ele se engrandeceu ao invés de engrandecer a Deus. E quando nós entramos na casa de Deus reclamando, murmurando, maldizendo, praguejando, dizendo que a vitória não vem, que a bênção não chega, Deus não olha para mim, Deus não fala comigo, nós estamos na mesma condição do publicano. Achamos que estamos orando, mas estamos apenas nos vangloriando, ainda que seja nas nossas tristezas. Meu Deus! Bendito Jesus! Ele ainda nem se comparou com aquele publicano que ele considerava inferior a ele. É por isso que o pastor sempre prega que todos somos iguais, somos um corpo. O corpo não tem um membro que é mais importante do que o outro, não. Um membro, todos têm a sua função, todos têm aquilo que lhe é cabível fazer e todos são necessários. Meu Deus, é verdade. Mas aquele fariseu, ele se considerava o tal, o grande, enumerando os seus feitos, achando que Deus o iria ter por grande estima por estar assim se apresentando. Ele não orou, ele não apresentou culto e ainda não saiu justificado do templo. Ele perdeu o seu tempo. Ele é aquele crente
como a palha, não haverá nada para apresentar ao Senhor. Mas o publicano, que era o cobrador de impostos da época, era uma pessoa que não era tido em estima pela sociedade, eram considerados roubadores, corruptos, eles eram vistos com maus olhos pela população. Mas este publicano, este coletor de impostos do Império Romano, ele se adentra ao templo, mas ele nem se atreve a chegar muito perto. Ele fica de longe, ele bate no seu peito, e no original nós vamos ver que esse bater no peito é continuamente. Ele ora e bate no peito, ele ora e bate no peito, e ele não se atreve a dizer palavra alguma ao Senhor, mas ele só diz: ó Senhor, sê propício a mim, ó pecador. Em outra versão ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó pecador. Ele está ali tão somente, ele não olha nem para os seus pecados, que ele se considera tão pecador que ele diz: Senhor, só tem misericórdia, só ser propício a mim, eu sou um pecador. Mais à frente nós vamos ver o apóstolo Paulo, na mesma condição, esmurrando o seu peito, dizendo: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava dizendo: eu sou pecador, eu peco mesmo, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. E ele se considera pecador. E aquele publicano, que penso eu, não diz a Escritura, mas penso eu, que bem poderia ser o discípulo Mateus, porque Mateus era um coletor de impostos, e certa vez Jesus, passando pela coletoria, ele apenas diz: vem e segue-me. Mateus larga tudo que ele estava fazendo e passa a seguir Jesus. Não diz a palavra que é ele, mas aquele publicano, ele se entra na presença, ele entra no templo para orar, e ele olha para a sua condição e diz: eu sou pecador, eu sou miserável, então Senhor, tem misericórdia, ser propício a mim. Por que aquele pecador está pedindo misericórdia? Jesus, ele veio trazer a graça, e a graça é o ato de nos dar aquilo que nós não merecemos. Mas aqueles crentes que acompanhavam Jesus não conheciam ainda a graça. A graça ainda não era manifesta como eu e você conhece, mas eles conheciam a misericórdia. Eles sabiam o que era misericórdia, e o que era misericórdia para eles era o Senhor vindo socorrer nas suas misérias, nas suas pobrezas. Era o Senhor nos socorrer nas suas penúrias, era o socorro das suas necessidades. Isso era misericórdia, e isso eles conheciam bem. O próprio profeta, ele diz: olha, vocês ainda não foram consumidos, porque as misericórdias do Senhor, não nos deixa ser consumido. É a mesma graça que Jesus veio apresentar. Glória a Deus! Glória a ti, meu Deus querido, aleluia! E aquele fariseu, aquele publicano melhor, ele apenas diz: Senhor, tem misericórdia, socorre-me, porque eu sou mesmo um pecador. Foi uma oração muito curta, mas muito proveitosa. Às vezes a gente quer fazer orações tão longas, tão complicadas. Às vezes a gente quer impressionar a Deus, mas Deus, ele só se impressiona com uma coisa: com aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus atos. E todos nós somos pecadores. A palavra nos diz que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. O que nos aproxima de novo de Deus? É o ato de nos arrependermos, é o ato de pedirmos as misericórdias do Senhor, é o ato de não nos vangloriarmos na nossa força, mas sim nas nossas fraquezas. Qual é a nossa fraqueza?
Então essa foi a oração daquele homem: Senhor, só tem misericórdia, eu sou um pecador. O que eu posso dizer a meu respeito? O que vai me justificar? O meu dízimo, a minha oferta, os meus atos, os meus feitos? Não! Nossos atos e obras não nos justificam. O que nos justifica é o arrependimento, porque quando nos arrependemos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e acontece neste momento uma justificação. Nós somos sim pecadores, mas quando nos arrependemos, o sangue de Jesus nos dá livre acesso à soberania de Deus. Para adentrar a soberania de Deus, precisa ter o selo do sangue, precisa ter o selo do arrependimento. Não é o selo de obras. Obras é importante sim, e precisamos fazer, mas não salva. Para nós entrarmos na soberania de Deus, nós precisamos do selo do sangue, o selo do Cordeiro, o selo do sacrifício perfeito e redentor de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Precisamos saber que somos pecadores. Mas a palavra nos diz que ainda sendo pecadores temos um justificador. Jesus que nos justifica. Ele nos justifica através do seu sangue. Aleluia. E através do seu sangue, Ele intercede ao Pai por mim e por você. Em todos os nossos erros. Aleluia. Em todos os nossos atos de arrependimento. Romanos 5 vai falar a respeito das bênçãos da justificação. O quê? O louvor que você vai louvar. Tá? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Coisa linda! E a paciência a experiência. E a experiência a esperança. Coisa linda! E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira da qual nós fomos salvos é aquela ira que está relatada em Apocalipse, ao qual ele diz que eu pisei sozinho no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Aquele lagar ao qual é comparado às uvas que são amassadas com os pés, e aquelas uvas amassadas respingam nas vestes do seu pisador. Aquela ira que é comparada a esta figura de linguagem, é desta ira que nós somos salvos, quando nós somos justificados pelo sangue. E ainda, a justificação, ela nos dá paz com Deus. A paz que você tem de passar por situações difíceis e não enlouquecer. A paz que você tem de receber notícias terríveis e ainda ter a vontade de interceder. Essa paz que é trazida pela justificação, pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o resultado da oração, da parábola que Jesus apresenta. A parábola do fariseu não o justificou e ainda não justifica nos dias de hoje. Mas a oração do publicano o justificou e ainda justifica a mim e a você nos dias de hoje. E diz a palavra que não é quando estamos fortes,
antes